Olá, pessoal. Eu sou psicóloga Flávia Krenhofer, atendo online em Florianópolis. Bem-vindo ao meu canal. E hoje o tema é sobre depressão. A terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu sigo, basicamente, entre outras técnicas, no tratamento da depressão, considera que nós devemos buscar as nossas crenças disfuncionais, as crenças negativas, por dizer assim, que nós mantemos e fomos construindo desde criança. Então, os padrões negativos, as conclusões que nós vamos tendo sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre os outros, nessas conclusões negativas, elas muito arraigadas, elas vão trazendo resultados na vida, porque nós agimos muito baseados nas nossas convicções, certo? Então, pessoal, quando a depressão se instala, nós podemos pesquisar na nossa, para a gente ter um norte. Muitas pessoas dizem assim: minha vida não tá tão ruim, eu tenho relacionamento afetivo, eu tenho um emprego, mas eu tô entediado. Assim, a pessoa não vê um problema maior, assim, um grande motivo para ela estar deprimida. Muitas vezes essa é uma situação. A outra situação é quando a pessoa deprime por um motivo, por algo que aconteceu muito palpável, que ela sabe exatamente o que é. Então, independente da pessoa saber ou não, é igualmente extremamente ruim estar deprimido, porque a depressão não é uma tristeza passageira ou um luto, como muitas pessoas passam por tristezas, por lutos naturais na vida, por perdas. Mas a depressão, ela se consolida, né? É aquela tristeza, aquela angústia. E a gente tem a angústia ansiosa, que é também a depressão, a angústia misturada com a ansiedade. Porque fica a tristeza pelo passado, né? Então, na depressão, a gente pensa no passado e olha para o passado com aquele peso, no sentido de, nossa, eu tô assim há muito tempo, e olha para o futuro com desesperança ou com muita preocupação. Se a pessoa se sente muito sobrecarregada, ela perde a esperança, né? A depressão tem esse conteúdo de perda da esperança e ela pode vir associada ou não com bastante ansiedade. Às vezes a pessoa está tão desvitalizada que nem muita ansiedade ela não tem, ela não sente, ela sente, por exemplo, muita vontade de dormir ou de comer, ou perde o apetite, parece que ela está anestesiada. Então, são várias comorbidades, né? São várias associações negativas, sentimentos negativos que causam a depressão. As causas podem ser inúmeras, mas dentro da terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, a gente sempre vai buscar as crenças disfuncionais. Então, uma pista para você é tentar ver o que é que você está pensando durante o dia, porque muitas vezes a gente não se dá conta do grau de negatividades que a gente pensa ao longo do dia, do grau de catastrofizações, né? Então, se a pessoa tá com humor depressivo, ela não vai estar assim esperançosa, ela não vai ter pensamentos de que as coisas vão dar certo. E quando ela consegue, mesmo que por alguns momentos, se convencer de que tem uma saída, por exemplo, às vezes vendo um vídeo, né? As pessoas comentam abaixo dos meus vídeos que melhorou o dia delas. Eu fico muito feliz com esses retornos, mas assim, é porque nesse caso
aquela mensagem, aquela palavra de apoio trouxe para a pessoa uma esperança, né? Então, naquele momento, mesmo que por um período curto, ela não viu as coisas tão negras assim, ela teve um apoio externo, uma força externa. Esse é uma coisa boa de você fazer, que é não se deixar arrastar por uma quantidade infinita de pensamentos e de visualizações negativas sobre o futuro. Tente, ao mesmo tempo onde você vê causas para o seu pensamento, assim, para aquelas crenças que você está tendo de que não tem saída, procura detectar, né? Baseado nas situações que você está vivendo, as áreas da sua vida que estão ruins, é o seu relacionamento que está ruim, ou que você foi abandonado, que não dá certo porque você está sozinho, ou financeiramente, ou de trabalho, ou de saúde, ou então algo mais existencial, como simplesmente o sentido da vida, ou sua relação com a morte. Todos esses temas da vida, nós temos crenças e pensamentos, e estes pensamentos, essas crenças formam esquemas, né, que são conjuntos de crenças que isso sim são responsáveis pelas nossas emoções e sentimentos, e não o contrário. Não são as emoções que fazem a gente pensar de determinada forma. É o contrário. Os pensamentos que nós fomos construindo, que nem um tijolinho, tijolo por tijolo, e aquilo vai construindo a nossa casa, nossas defesas, aquilo vai formando dia a dia nossas emoções. Então, quando aqueles pensamentos negativos, que às vezes a gente nem se dá conta sobre a vida, sobre os outros, sobre nós mesmos, vai tomando uma forma e a gente de repente vai vendo que aquilo se torna verdade, ou seja, eu de repente quando eu era criança, eu comecei a pensar, poxa, eu não sou amada pelos meus pais. Eles não me tratam como eu preciso, ou não me sinto seguro com eles. Enfim, pais neuróticos, pais com problemas, ou a pessoa não se sentiu amada, amparada. Então ela cresce com aquela sensação de que ela não é amada. Aí ela entra na adolescência, né? Tô dando um exemplo aqui, ela entra na adolescência e ela vê que ela tem dificuldade de fazer amigos e ela acha que tudo é o externo, ou seja, se eu fosse uma pessoa mais interessante, se eu não fosse uma persona não grata, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, ou seja, eu tenho uma sina comigo de que eu não sou merecedora de ser amada, ou então de que ninguém ama ninguém, e por aí começam as conclusões, né? E isso é muito reforçado porque assim não é só a vida, não é só a crença interna da pessoa, parece que ela vê na vida dela aquilo manifestado. E aí ela justifica, não, mas é o que acontece, isso não parte só da minha cabeça. Eu tenho isso, não aconteceu de eu ser amado quando eu era criança, depois na adolescência eu tive dificuldade com fazer amigos e hoje eu não dou certo nos meus relacionamentos, ou seja, ou eu tenho algum defeito muito grande que eu não mereço ser amado, tipo, tô pagando um karma, ou então é a vida, ela é uma dureza, as pessoas são sem amor, ninguém ama ninguém e a pessoa entra numa baita desconfiança. Aí ela começa a estabelecer hábitos de se defender das pessoas, de se fechar. Aí mesmo que ela vai agir de forma a confirmar ainda mais as negatividades dela. E ela vai se afundando naquilo, né? E
o que que acontece? Aí ela estabelece um padrão não só de pensamento, mas também de ações no dia a dia que são assim pura defesa. Eu já acordo defendida, eu já acordo matando um leão por dia, eu já acordo lidando com aquela depressão porque ela vai se cronificando, né? Ela vai se alastrando se não for tratada. Então, muitas vezes, realmente, pessoal, uma depressão mais arraigada, mais antiga, mais severa, assim, que compromete a vida da pessoa, e ela começa a se enredar, não é tão fácil sair sozinho. E aí, em vez de você simplesmente ir no psiquiatra, tomar uma medicação pensando que o seu problema é puramente bioquímico, porque a pessoa melhora com remédio, porque os remédios têm sim uma função biológica. Se o psiquiatra acerta com o remédio para você, você pode sim melhorar, ainda bem. Mas, claro que os psicólogos têm essa restrição com os medicamentos. Eu tenho um vídeo sobre os problemas e os medicamentos e os problemas emocionais, né? É útil, tá? Mas eles não fazem milagres e é super importante que você busque ajuda, busque apoio terapêutico, porque hoje em dia existe muito apoio terapêutico acessível, ou que você busque alguma forma de ajuda emocional, espiritual, quer dizer, por mais sem recursos que você seja, se você mora numa cidade de médio, grande porte, já vai ter universidades e ali você pode buscar apoio terapêutico. Sempre tem grupos espalhados por todo lugar para que você saia desse buraco apoiado, né? Porque assim, cavocar essas crenças é um trabalho que você pode começar a fazer vendo, anotando os seus pensamentos negativos, por exemplo. Nós falamos que na TCC a gente tem a tabela dos pensamentos automáticos. Essa tabela dos pensamentos automáticos, a pessoa anota a situação, os pensamentos que ela teve negativos sobre aquela situação e a emoção que ela está tendo no momento, raiva, angústia, ansiedade, etc. E ela vai vendo que existe um padrão, né? É como que um diário, mas ela faz isso de forma sucinta para que ela anote esses padrões durante um tempo. E aí você vai ver que esses padrões giram em torno de desesperança, ressentimentos, atitude de menos-valia, pensamentos de não ser merecedora, sentimentos de culpa. Então, eles vão todos, assim, versam nessa categoria, né? De eu não valho, ou eu tenho raiva, de culpar alguém. Então, quando você descobre aquele padrão, você pode começar a mexer nesse padrão. E o apoio é justamente porque sempre tem técnica, né? As técnicas são aquelas adequadas a você. O que serve para Maria não serve de repente para o João. Então, cada um tem uma abordagem que combina mais, assim como exercícios físicos, né? De repente, uma natação combina muito para Maria e o João vai gostar de uma yoga, o outro vai gostar de uma corrida. A parte terapêutica também é assim, não é uma coisa igual para todo mundo, assim, né? Então, cada um acha a sua forma, as suas formas de sair do buraco, porque a depressão, ela é sim uma doença que pode se tornar grave, ela traz muito sofrimento, mas assim, saiba que tem saída. Você não precisa viver mal num buraco, como muitas pessoas me escrevem dizendo que estão há anos assim, né?
Tem outras categorias também que estão mais na ordem da bipolaridade, outras mais na ordem da distimia, e que, né, aquela seria, de grosso modo, é uma sensação que tudo tá meio cinza, né? Parece que a pessoa não tá gravemente deprimida, mas assim ela já acorda e vai dormir passando aquele dia meio acinzentado, assim, nada tem muita cor. Então, são as variações. De qualquer forma, pessoal, evite muito rótulo. Por exemplo, eu nasci deprimido, tenho isso e assim vou morrer. Os rótulos servem para os médicos darem a medicação. Então, eles vão lá e pá, carimbo, você tem toque, você tem depressão, você tem não sei o quê. Para eles, aquilo é importante porque a medicina é assim hoje. Então, são os recursos que a gente tem. Só que assim, evite se carimbar, né, a ferro e fogo numa negatividade, como se você não pudesse sair daquilo, como se aquilo não tivesse cura, como se fosse impossível você transcender, porque a psicologia positiva está aí para mostrar que a gente ajuda muito as nossas fraquezas, salientando a nossa força, com sentimentos de gratidão pela energia positiva, a gente consegue muita coisa. É claro que muitas vezes a pessoa está tão no fundo do poço que ela precisa de uma ajuda básica para ela conseguir começar a estar um pouco mais naquela sintonia positiva para que a força dela apareça e ela consiga, essa força possa movimentar o que está tão estagnado. Por isso que a gente precisa de ajuda. Não deixe a sua situação ficar crônica. Busque apoio, busque entender como é que funciona o seu mecanismo, mas não é só teórico. Essa é uma pequena parte. É mental, emocional, é energético, tudo junto. E nós temos hoje muitos recursos, o ser humano estuda muitas coisas, tem dezenas, centenas de técnicas muito legais, assim. Técnicas não são simplesmente técnicas maniqueístas, assim, tá, agora você faz isso, pimba, acabou tudo. Não, é claro que nós somos um complexo subjetivo, pessoal, então ninguém diz que isso é tarefa fácil, que você não vai ter trabalho, mas pense só, você de repente passa anos e anos da sua vida trabalhando, estudando, se preparando para uma profissão que de repente nem é aquela que te dá prazer. E por que não passar, não investir seu tempo, sua energia para se sentir melhor? Afinal, se você estudou, por exemplo, anos e anos, não foi só para ganhar dinheiro e você ter onde dormir, ter o que comer, mas para você se sentir o mais feliz possível. Não adianta você ter tudo isso sem estar feliz ou minimamente satisfeito ou com um bem-estar de viver, né? Então, vale a pena, não importa o preço a pagar, né? Não estou falando de preço financeiro, mas estou falando do seu comprometimento com você mesmo. Se você quiser, se você investir em você, você vai, a vida vai começar a te trazer soluções através de pessoas que vão te ajudar. A sua intuição também vai te levar para um direcionamento que vai te ajudar na saída desse buraco tão profundo que é a depressão. Bom, pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é difícil falar desse tema de forma muito curta e superficial, e eu gostaria realmente de dar uma ajuda para vocês, um alento para quem escreve falando que está desesperado nessa situação. Sempre tem saída. Não, você não está sozinho, busque apoio, busque se mova na direção de ser o seu melhor amigo, por mais que você sinta assim que você queria estar em qualquer lugar menos dentro de você.
tá? Um grande abraço bem carinhoso para você e até um próximo